Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? É uma alegria imensa poder estar aqui pela primeira vez, no Canadá. E eu estava falando para o pastor Wagner que ele deu-nos um presente, porque eu sempre tive a curiosidade de conhecer neve, nunca tinha visto. E chegando aqui ontem, quando olhamos do avião, quando ele estava pousando, a gente já viu as casas todinha branco, tudo cheio de neve. Falei, ai, Jesus, tem misericórdia. Mas agora vou voltar com esse sonho realizado, viu, pastor? E já disse para o pastor que agora não quero voltar mais na neve, não. É muito frio. Mas é um prazer, pastor Wagner, estar aqui junto com o senhor, a irmã Rose. E o povo de Deus, ele é uma família, né? Prova tanto que nós não nos conhecíamos, ouvíamos falar sobre o pastor Wagner, a irmã Rose, mas não conhecíamos pessoalmente. E chegando aqui, a gente já foi para a casa dele, tomamos posse de um quarto muito bom, né? E sentimos-se em casa. E aqui na igreja agora, encontrando os nossos irmãos. Isso é maravilhoso. O povo de Deus é uma família muito grande. Aonde a gente chega, a gente encontra, né? E sente-se bem. E eu louvo a Deus por isso. E eu faço parte dessa família, pastor, desde os 8 anos de idade. Eu vou dar um testemunho aqui, como Deus ele nos salvou. Para os irmãos saberem como que Deus age na vida das pessoas. Então, Salmo 46, o versículo 10, diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, a gente sempre tem que saber que Deus é Deus. Ele é o Todo-Poderoso, não existe outro além dele, é só Ele. E nós viemos assim de uma família muito pobre. E meu pai, quando eu tinha 8 anos, ele passou assim por uma enfermidade muito forte, que jogou meu pai na cama, entrevado de braços e perna. Ficou 1 ano e meio internado no hospital da cidade, depois foi mandado para Curitiba, ali fizeram uma junta médica e o diagnóstico foi, leve para morrer em casa. Mas nós não sabíamos que Deus era Deus. Porque minha mãe é família espírita. Vindo de uma família espírita, minha avó era tão forte que a turma fazia fila para aguardar a oportunidade para ser atendido pela minha avó. Então, uma família muito incrédula, não queria saber de Deus. E minha mãe não deixava nós nem brincar com as crianças, que eram filhos dos irmãos, e nem crente podia passar no nosso quintal. Mas, quando foi essa época que o meu pai foi acometido por essa doença, então, quando ele veio de volta do hospital, ali daquela junta médica, que mandou ele morrer em casa, aí eles foram atrás de benzedores. E tudo que era benzedor, que sabia que era bom, lá o meu tio e minha mãe levavam meu pai. Mas não tinha solução nenhuma. Aí, quando foi um dia, meu pai ficou muito mal. Parecia que aquele dia era o último dia do meu pai. E a minha mãe sentou à beira da cama e disse, olha, Ageu, eu não sei o que eu faço com você. Os médicos mandaram você morrer em casa. Os benzedores que nós já te levamos, nenhum resolveu a situação. Os remédios em casa parece farmácia, mas não tem também solução nenhuma. Eu não sei o que eu faço. E nisso, a minha mãe falando, eu fui para a cabeceira da cama e disse assim, olha, meu pai, se o senhor deixar eu ir à igreja dos crentes, eu vou pedir oração e Jesus vai curar o senhor. E ele disse, pode ir, minha filha. E eu chamei meus 2 irmãos e nos aprontamos e fomos à igreja. Cheguei direto ao pastor e fiz o pedido de oração. A igreja estava cantando o hino. E daí, quando terminou, o pastor disse, olha, aqui está a filha do seu Ageu.
ela veio pedir oração que ele está muito mal. E ali o povo de Deus levantou-se e fez a oração pelo meu pai. E eu fiquei naquela, será que eu vou para casa ver já o que Jesus fez? Mas se eu for, eu não sei quando eu consigo voltar à igreja, porque a gente não tinha essa oportunidade. E eu fiquei assistindo o culto. Mas quando eu disse amém, eu saí correndo para a minha casa. E quando eu cheguei no quintal de casa, meus irmãos, eu já percebi que Jesus tinha feito algo na vida do meu pai. Porque o rádio já estava ligado no programa evangélico do saudoso pastor Lourenço, que tinha das 9h30 às 10 na Rádio Relógio. E meu pai já estava ouvindo, e eu quando ouvi, eu falei, já tem algo diferente. E a surpresa foi quando eu abri a porta da cozinha, que dava de frente com a sala, meus irmãos. Deixei meu pai paralítico em cima de uma cama. E quando eu abri a porta, eu vi meu pai sentado na sala, ouvindo aquele programa. E quando eu perguntei para ele, pai, o que aconteceu com o senhor? Ele disse, olha, quando você saiu, eu senti como um rolo pesado. Começou a passar por cima de mim. Passou pelos meus braços, soltei os braços. Passou pelas minhas pernas, soltei as pernas e levantei. E eu estou curado. E eu vou aceitar Jesus como meu Salvador. Aleluia. Aleluia. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. E esse Deus está aqui esta noite, meus irmãos, para operar no nosso meio. E meu pai, quando foi na segunda-feira, o pastor já veio fazer uma visita para o meu pai. E meu pai deu o testemunho, e foi à igreja, e aceitou Jesus. E eu também aceitei Jesus como meu Salvador. E a minha mãe ainda levou uns 90 dias pela questão de ter aquela formação espírita. Mas um dia... E ela diz, até hoje você conversar com ela, diz, a Cida pregava um evangelho pesado para mim. Porque cada culto que eu ia junto com meu pai, eu chegava e dizia, mãe, a senhora perdeu um grande culto. Estava uma bênção. E contava e dizia, ó, tem mais uma, mãe. Se a senhora não aceitar Jesus, nós vamos para o céu e a senhora vai para o inferno. Era um evangelho pesado, né, pastor? Mas foi isso que falou o coração da minha mãe. Porque ela começou a ficar com medo. E daí ela disse assim, então já que é assim, eu quero que Deus fale comigo. Se eles estão no caminho certo, que vai para o céu. E se eu estou no caminho errado, que vou para o inferno. E Deus mostrou. E daí ela chamou a esposa do pastor e disse, contou o sonho. E a irmã Maria já não perdeu tempo, disse, olha, dona Maria, a senhora hoje então precisa ir à igreja e aceitar Jesus como Salvador. Aí, meus irmãos, minha mãe aceitou Jesus, a nossa vida mudou totalmente, aquela vida de miséria, que não tínhamos roupa, não tínhamos calçado. Minha mãe lavava a roupa do nascer do sol ao pôr do sol para trazer um dinheirinho para casa, e a família ajudando, os vizinhos ajudando. Mas quando Jesus nos salvou, tudo mudou. Os bancos que era tábua bruta, transformou em sofá. As prateleiras que a minha mãe tinha de tábua bruta, transformou-se em jogo de cozinha bonito, fogão econômico. Colchão que era de capim, transformou em colchão de mola. E assim a nossa vida foi mudando, meus irmãos. Aleluia! Glória a Deus! E quando foi o dia do meu casamento, meu avô aceitou Jesus como Salvador, pai da minha mãe. E daí, pastor, ele começou a convidar os irmãos para dirigir culto lá na casa dele. E eu acho que a minha avó se viu em maus trapos, porque os espíritos não desciam mais e ela não tinha mais aquele sucesso. E ela aceitou Jesus, acabou com a santanhada. O que era de papel queimou, o que era de gesso quebrou e aceitou Jesus e morreu salva em Cristo.
Então, irmãos, vale a pena nós saber que Deus é Deus na nossa vida. O salmista diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, meus irmãos, vamos saber que Deus é Deus na nossa vida. Não vamos desesperar, não vamos perder a paciência, nem ficar correndo de um lado para o outro. Vamos saber que Deus é conosco e Ele está pronto a nos abençoar, indiferente de qualquer situação. Basta você confessar que Deus é Deus na tua vida. Amém.